Jesus abraçou a cruz, fiel à sua missão, que o Pai lhe confiou, como Redentor da humanidade. Hoje iniciaremos nossa liturgia no silêncio orante, fazendo memória do despojamento de Cristo, que deu a vida por nós. Ouviremos a palavra de Deus com o relato da paixão e morte do Senhor. Faremos a adoração de Cristo na cruz, concluindo com o rito da comunhão eucarística. Em pé. Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção os vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio.
vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Espírito
Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi povoado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Salva Cristo obediente, salva amor onipotente, Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: Jesus o Nazareno.
Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixeis que esses se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e o guarda dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-lhe primeiro a Anás, que era o sogro de Caifas, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifas que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também, tu, aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira. Estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifas, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifas levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus?
Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-lhe com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar a Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados, perto da cruz de Jesus. Estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e o levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu, então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Das catequeses de São João Crisóstomo Bispo, o poder do sangue de Cristo. Quereis conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento. Imolai, disse Moisés, um cordeiro de 1 ano e marcai as portas com o seu sangue. Que dizes, Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de razão? É claro que não, responde ele. Não porque é sangue, mas por ser figura do sangue do Senhor. Se agora o inimigo, ao invés do sangue simbólico aspergido nas portas, vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro, fugirá ainda mais para longe. Quereis compreender mais profundamente deste sangue o seu poder? Repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. Começou a brotar da própria cruz, e a sua origem foi o lado do Senhor. Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz o evangelista, um soldado aproximou-se, feriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu água e sangue. A água como símbolo do batismo, o sangue como símbolo da Eucaristia. O soldado, transpassando-lhe o lado, abriu uma brecha na parede do templo santo. E eu, encontrando um enorme tesouro, alegro-me por ter achado riquezas extraordinárias. Assim aconteceu com esse cordeiro. Os judeus mataram um cordeiro e eu recebi o fruto do sacrifício. De seu lado saiu sangue e água. Queridos irmãos e irmãs,
Não vamos tratar isso como algo superficial. Falta explicar um significado místico, profundo, deste trágico sacrifício. Disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Foi desses sacramentos que nasceu a Santa Igreja. Pelo banho da regeneração e pela renovação no Espírito Santo, isto é, pelo batismo e pela Eucaristia, que brotaram do lado de Cristo, pois Cristo formou a Igreja de seu lado transpassado, assim como do lado de Adão foi formada Eva, sua esposa. Por essa razão, a Sagrada Escritura, falando do primeiro homem, usa a expressão "ao osso dos meus ossos e carne da minha carne", que São Paulo refere aludindo ao lado de Cristo. Pois assim como Deus formou a mulher do lado do homem, também Cristo de seu lado nos deu a água e o sangue para que surgisse a Igreja. E assim como Deus abriu o lado de Adão enquanto ele dormia, também Cristo nos deu a água e o sangue durante o sono de sua morte. Vede como Cristo se uniu à sua esposa. Vede com que alimento nos sacia, e do mesmo alimento nos faz nascer e nos nutre. Assim como mulher, impulsionada pelo amor natural, alimenta com o próprio leite e o próprio sangue o Filho que deu à luz, também Cristo alimenta sempre com o seu sangue aqueles a quem deu o novo nascimento. Vamos aproveitar esse instante de silêncio, neste dia dedicado ao jejum, à abstinência, o silêncio dos ritos, para refletir no nosso coração esse sacrifício que se desdobra em carinho e amor. Desse acontecimento trágico, violento, cruel, nasce a Igreja. E essa Igreja que nos nutre com a Eucaristia e nos torna filhos de Deus. Que o nosso silêncio desse dia, que a nossa sobriedade dos ritos, nos faça atualizar sempre em nossa vida tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Como um cordeiro levado ao matadouro, fiel ao Pai, na obediência até o fim, até as últimas consequências.
tudo está consumado. Contemplemos. Oração universal. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, lhes dê a paz e a unidade. Que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que a vossa Igreja presente no mundo inteiro persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem o seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Por todos os membros da Igreja, oremos pelo nosso Bispo Dom Pedro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel.
Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos e os seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não creem, que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que,
tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades desse mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos governantes, oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, e por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos.
quis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor, perdoa porque uma tem. Ah, porque zombam de ti e não te consolam, não veem o bem que fizestes por toda a terra. Porque não deixa a cruz que larga-o sofrer e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor, perdoa porque uma tem. Ah, porque zombam de ti e não te consolam, não veem o bem que fizestes por toda a terra. Porque não deixa a cruz que larga-o sofrer e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito, chama meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvida. És o Filho de Deus. Convido você a não conversar agora, a olhar para a cruz que está hasteada na frente da igreja. Olha para a cruz, escuta o que vai ser cantado, medita sobre a tua vida, medita sobre a realidade de pecado e pede perdão ao Senhor. É dia de contrição, não é dia para ficar falando na igreja, é dia de contrição, de arrependimento. Olha para a cruz, olha para a cruz. Vou ficar bem aqui, aos
pés de tua cruz, olhando em teus olhos, tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor, perdoa porque eu matei. Porque sou vão de ti e não te consolam, não veem o bem que fizestes por toda a terra, porque não deixa a cruz e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai perdão porque não crê. Ouço teu grito, chamas meu nome, entrega minha paz e lava o meu pecado. Senhor, o céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvida, és um filho de Deus. Ouço teu grito, chamas meu nome, entrega minha paz e lava o meu pecado. Senhor, o céu se abre, a dor me consome, não tenho mais dúvida, és um filho de Deus. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tende piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tende piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus
brota no teu coração o amor de Cristo por você. Deus nos ama. Ninguém nos ama como Jesus. Ninguém. Inesperado esse momento, bem inesperado que estivesses assim, bem inesperado que me fales, bem inesperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, canta. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu sei bem o que me diz. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou o teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como
Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. O poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Para mim tu és valioso.
céu de se ver. Não há nada que te possa separar do meu amor. Não há nada que te possa separar do meu amor. Não há nada, não há nada que te possa separar do meu amor. Não há nada que te possa separar do meu amor. Não há nada que te possa separar do meu amor. Não há nada, não há nada que te possa separar do meu amor. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida. Abraço eterno de Deus em mim. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida. Abraço eterno de Deus em mim. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação nesse mistério,
vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Às 19 horas nos encontramos para a procissão do Senhor morto. Todos são convidados.